Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. Uma passagem bem conhecida, acho que vou ficar só nesse texto aqui, porque tem muita coisa para a gente explorar. Tentar ser o mais objetivo possível, vamos acabar dentro do horário. Linguagem de hoje diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram até a cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ele ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha pena de mim. E muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus, vendo a perseverança dele, parou e disse: chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando por você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, que eu veja de novo. Olha aí, tinha visão. Que eu veja de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi, seguindo Jesus pelo caminho. Olha aqui para mim. Talvez Deus não fale com você hoje muita coisa que você queira ouvir, mas pode ter certeza que Ele vai falar muita coisa que a gente precisa ouvir. O texto fala desse homem, um homem cego, passagem uma das mais conhecidas da Bíblia. Mas que apesar da cegueira física desse homem, ele tinha uma percepção muito grande das coisas. E às vezes é isso que a gente precisa. Bartimeu, apesar dele não ter a sua vista deficiente físico, mas ele é alguém que tinha visão. Um cego de visão. Repete isso comigo. Um cego de visão. Era esse homem aqui, ó. Mais que isso, além de ser um cego de visão, esse homem aqui, ele tinha uma sensibilidade pela presença de Jesus. Bartimeu nos ensina muitas coisas com essa passagem, onde ele alcançou esse milagre na vida dele, que ele recebeu. Apesar de cego, ele tinha algumas características que todos nós deveríamos ter, e principalmente eu e você que andamos com Jesus. Bartimeu estava à beira do caminho, ele não caminhava com Jesus. Então nós temos a obrigação de termos essas características. A primeira característica que Bartimeu tinha e que nós precisamos ter, sabe qual é? Aprender a viver e se alegrar com aquilo que nós já temos. Independente do que, como esteja a nossa situação, nós precisamos aprender a viver e ser alegres, satisfeitos com aquilo que já temos, com os recursos que Ele nos deu. Bartimeu era cego, mas repare que a cegueira desse homem, aquele problema que ele carregava, que não era um problema fácil, a gente sabe disso, que ele enfrentava, aquele problema não colocou um ponto final na vida daquele homem. Ele era cego, mas não era surdo. Vou repetir, ele era cego, mas não era surdo. Tanto que vai dizer que quando ele ouviu dizer, é um homem que sabia usar aquilo que estava funcionando na vida dele. Quando ele ouviu dizer, ele era cego, não era surdo. Quando ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que se aproximava, então aí, olha só, então apesar de ter uma deficiência, Bartimeu soube aproveitar outros recursos que Deus tinha disponibilizado para ele. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, quantas vezes nós perdemos oportunidades da nossa vida, perdemos milagres de Deus na nossa vida. Por quê? Pelo simples fato de ficarmos focados naquilo que não funciona, pelo simples fato de ficar focado, dando ênfase naquilo que está parado, que não está tanto dando resultado. Focamos naquilo que não está funcionando e acabamos então esquecendo de valorizar aquilo que está dando certo na nossa vida. Posso falar uma coisa para você? Tem muita coisa boa dando certo na sua vida, para você ficar focado em coisas negativas que estão acontecendo.
Às vezes nós ficamos tão focados nas crises que enfrentamos e não percebemos que estamos perdendo a oportunidade de viver milagres de Deus no meio da crise. Sabe por que eu falo isso para você? Porque toda crise que a gente enfrenta, seja ela emocional, financeira, irmão, toda crise, olha para a pandemia que você vai ver isso que nós passamos. Toda crise, quando ela é bem administrada, ela traz sucesso e crescimento. Mas quem foge da crise, geralmente fechou a empresa, acabou com grandes negócios, porque não teve coragem de enfrentar a crise. Enquanto outros souberam administrar a sua crise, teve sucesso e crescimento, cresceu no pior momento do mundo. Quem entende isso, diga amém. E a primeira visão que eu consigo ver que esse cego tinha, meu Deus, que complicação isso. Primeira visão que eu consegui enxergar aqui que esse cego tinha, era uma visão de gratidão. Uma visão de gratidão. Ele é cego fisicamente falando, mas ele aprendeu a usar, a valorizar, a ser grato por aquilo que funcionava. Diga glória a Deus. Todos nós temos uma área da nossa vida que não funciona bem, irmão. Sim ou não? Eu estou generalizando, eu estou afirmando para você. Todos nós temos uma área da nossa vida com uma deficiência. Mas o que Bartimeu ensina para mim e para você aqui é que nós devemos parar de focar naquilo que não está funcionando. Nós devemos parar de focar naquilo que não está dando certo e começar a dar mais atenção para aquilo que está dando certo, para aquilo que está funcionando. Porque aquilo que está funcionando na tua vida, escute isso, é exatamente o instrumento que vai levar você até o seu milagre. O ouvido dele que estava funcionando, ele ouviu dizer que Jesus estava falando. Era cego, mas não era surdo. Era cego, mas não era mudo. Então eu vou gritar também, vou chamar a atenção de Jesus. Você percebe que o que está dando certo é exatamente o que levou ele até o milagre que precisava. Ah, meu Deus. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite, gente, que talvez você esteja com alguma área da sua vida, assim, sabe? E o Senhor está dizendo para você, se você ainda tem ouvidos que funcionam bem, espiritualmente falando, ouça o que o Espírito vai dizer para você, igreja, essa noite através dessa palavra. Ouça o que Ele já está dizendo, na verdade. Comece a valorizar aquilo que eu já te dei. Comece a valorizar um pouco mais aquilo que eu já fiz. Reconheça esta noite, diante dessa palavra, os livramentos que eu já te dei. Valorize aquilo que já está nas suas mãos, ainda que você chame de pouco. Porque aquilo que você chama de pouco, muitos não têm, gostaria de ter. O que você chama de pouco, outros não têm nada. Controle os seus pensamentos negativos. Agora mesmo enquanto eu prego, controle os seus pensamentos lá de fora. Foque naquilo que o seu Deus está falando com você aqui hoje. Controle os seus pensamentos negativos. Cuidado com a ingratidão. Cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala. Pois palavras são sementes. Quais são as sementes que você tem lançado? Murmuração, reclamação, tanta coisa boa acontecendo na sua vida, mas palavras negativas saem da sua boca. Alguém disse certa vez que o nosso deserto é o tamanho da nossa língua. É por isso que ele nunca acaba. São sementes que nós vamos lançando. Pense agora quais são as palavras que têm saído da sua boca, porque talvez esse momento difícil que você chama é apenas colheita daquilo que você tem lançado no mundo espiritual. O Senhor te trouxe aqui, Ele trouxe alguém aqui hoje, para que você possa valorizar aquilo que está funcionando à sua volta. Deixa eu falar com alguém que está aqui. Valorize a sua família antes que o diabo roube ela de você. Dá um tempo para você pensar. Você sabe que é com você que Deus está falando. Valorize os seus filhos antes que o diabo mate ou escravize ele nas drogas, no vício, na prostituição. Valorize o seu ministério, o seu chamado, antes que o diabo te roube e te envergonhe, se é que ele já não está fazendo isso. Bartimeu, ele não ficou reclamando da cegueira dele, da deficiência física que ele tinha nos olhos dele. Não, sabe o que ele fez? Ele tirou proveito daquilo que poderia levar ele até o milagre dele. Vou falar uma coisa para você, igreja. Algumas pessoas, ao invés de olhar para frente e tocar o barco, independente da dificuldade, ao invés de fazer aquilo que tem que ser feito na verdade, elas preferem ficar se fazendo de vítima. Conhece alguém assim? Que vive se fazendo de vítima? Na autopiedade.
reclamando de tudo e de todos, achando defeito em tudo, em todos, mas nunca assume o erro, nunca assume que está deixando de renunciar, que está deixando de fazer aquilo que Deus falou para fazer. Não consegue, a pessoa não consegue, é tanta cegueira espiritual, visão negativa das coisas, que não consegue entender que a crise é uma maneira de Deus se comunicar com ela, dizendo: está faltando algo aí. As nossas crises é uma maneira de comunicação de Deus com a gente. É Deus falando para nós através dos problemas que se levantam. Tem coisa aí que eu já disse para você renunciar e você não renunciou. A crise muitas vezes é Deus dizendo: tem pessoas, tem lugares que eu já falei para você afastar e você ainda não se afastou. Não consegue entender, sabe que a crise é uma maneira de Deus se comunicar. Deus já falou com a pessoa, já usou um pregador, já usou outro pregador, já usou parente, já usou a família, e a pessoa finge que não está entendendo. Aí sabe o que Deus faz? Deus muda a maneira de comunicação. Já que não entende que é eu que quero falar, ou finge que não entende, vou parar de usar as pessoas, vou começar a usar a circunstância agora. Vou começar a usar acontecimentos do dia a dia. Tem pessoas que parecem que sentem talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas são assim, sente uma necessidade de que alguém tenha sempre pena dela, que as pessoas sintam dó, que as pessoas sintam pena. A pessoa está o tempo todo murmurando, reclamando, se fazendo de vítima, dizendo: ai, paz, irmã, tudo bem? Ô irmão, beleza? Como é que tá? Ah, pai, estou na luta, irmão, estou na prova. Misericórdia, capeta, sai daí. Paz, irmã, oi, tudo bem? Às vezes eu vejo ali, ó, o pessoal cumprimentando na porta. Ah, não, estou no estreito, estou no vale. Jesus amado, quer saber? Vai continuar por muito tempo. Você tá? Vai continuar por muito tempo. Porque escuta o que eu vou te falar, irmão. Se não mudar o foco, se não mudar a maneira de pensar e de agir, reclamar, não parar de... nada vai mudar. Pelo contrário, só vai piorar a situação. Eu prego isso sempre para vocês aqui. Não dá, se não mudar a maneira de pensar e de agir, o resultado vai ser sempre o mesmo. Vai passar 10 anos e está falando, todo estreito, todo vale, todo deserto. Tem um monte de nome para dar. Dá o nome que você quiser, mas se você não fizer algo diferente, o resultado não mudará. Deus trouxe alguém aqui hoje para falar para você: tira os olhos daquilo que não funciona. Não. Tira os olhos daquilo que não funciona. Tira o olho do problema, tira o olho da crise. Tira o olho do diagnóstico que bateu na tua porta. Tira o olho da religião, tira o olho de placa de igreja. Olha para Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da sua fé. Olhe para Ele. É Ele que vai mudar a tua história. Vai ter um compromisso, um relacionamento, uma intimidade com Jesus. Olhe para as possibilidades à sua volta, irmão. Aonde tem uma crise, tem uma possibilidade. Aonde tem uma crise, é Deus esconder um trampolim ali para você. É só você achar e pular. Você vai ver o que Ele vai fazer. Bartimeu está nos ensinando algo maravilhoso aqui. Que nós não precisamos, na verdade, que as pessoas tenham pena de nós. Escute isso, você não precisa que ninguém tenha pena de você. Nós precisamos, sabe o que, igreja? É valorizar o que Deus nos deu e funciona. O que está dando certo, coloca para funcionar o que está dando certo. Sabe o que? As suas habilidades, porque de você ninguém toma isso, foi Deus que te deu. As suas habilidades, os seus talentos, peça para Deus te usar. Nós precisamos entender, igreja, que o que Deus quer de nós. Você precisa entender o que Deus quer de você. Segunda visão que esse cego tinha. Ele tinha visão, sabe do que? De estratégia. Porque pensa bem, cego sim, burro não. Ele pensava bem também. Ouvia, falava. Então tem mais coisa funcionando ainda. Cego sim, burro, bobo não. Olha isso. O texto diz que ele estava sentado, não estava no meio do caminho. Ele estava à beira do caminho. Aqui está uma boa revelação. E por que à beira do caminho? Se ele poderia estar em qualquer lugar. Afinal, ele tinha a capa. A capa era como um crachá de pedinte que o governo dava para eles. Quem tinha aquela capa era autorizado a pedir esmola. Quem vinha de longe, as pessoas viam ele com a capa, já entendia que ali precisava de uma esmola. Estava autorizado pelo governo a receber esmola. Então todo mundo que passava e podia, ajudava.
Ele poderia estar em qualquer lugar, ele estava autorizado pelo governo, mas ele ficou à beira do caminho. Sabe por quê? Porque ali era o lugar onde todo mundo passava. O caminho era o lugar onde todo mundo passava. Grave isso. Bartimeu pensou: eu posso até não ver ninguém, meu Deus, mas todos que passar por aqui vai ter que me ver. Eu vou ficar à beira do caminho, eu vou ficar paradinho aqui com a minha capa. Sabe o que eu quero dizer para você? Você identificar o lugar certo, o lugar estratégico, é muito importante para você alcançar aquilo que você precisa. Você saber qual é o lugar certo de você estar, onde Deus quer que você esteja, é importantíssimo para você alcançar aquilo que você precisa. O propósito de Deus na sua vida sempre vai estar relacionado a lugares e não a pessoas. Falei. O lugar que Deus tem para você vai estar relacionado a lugares e não a pessoas. Deus criou primeiro lugares para depois criar as pessoas. Você está focado na coisa errada. Deus primeiro falou: haja luz, criou o mundo, para depois criar as pessoas. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Deixa eu falar com alguém que está aqui. Entenda qual é o lugar que Deus quer que você esteja. Entenda qual é o lugar estratégico que Deus quer que você esteja. Eu estou pregando para alguém aqui que uma porta de emprego se abriu para você, mas talvez não seja o emprego que você queria. Deus está falando com alguém aqui, diretamente agora. Abriu uma porta de emprego para você e talvez não seja o emprego que você gostaria de ter. Mas você precisa entender, ter horário espiritual e entender que talvez seja o lugar que Deus quer que você esteja por um tempo. Para quê, pastor? Por que Deus faria isso? Não sei, Ele sabe. Talvez para te ajudar, porque a hora que você mais precisou foi Ele que abriu. Agora que as coisas dão uma melhoradinha, então agora você está pensando em desistir, mesmo sabendo que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E talvez Deus quer você ali por um tempo, porque para colocar em você mesmo, no centro da vontade dEle, para colocar em você o centro da vontade dEle, para que talvez através desse lugar, Deus possa colocar você dentro do propósito que Ele tem. Quem está entendendo? Bartimeu tinha visão de estratégia, ele era estrategista. Aí eu te pergunto, qual é a estratégia que você tem usado para chegar onde você precisa e deseja? Tem que pôr a cabeça para funcionar, irmão. Deus não vai fazer tudo para nós, não. Temos que ter estratégia. Deus nos deu inteligência. Diga glória a Deus. Preste bem atenção no que eu vou estar falando para você aqui agora. Eu estou falando de estratégia para chegar onde você deseja. Estratégia, não manipulação. Vou devagar aqui. Deus quer que você tenha e Ele vai te dar estratégia para você chegar aonde você precisa, não manipulação. A visão estratégica de Bartimeu levou ele até o milagre dele. Entenda isso então. Para que Deus faça aquilo que Ele pretende fazer na sua vida, ou através da sua vida, você precisa estar no lugar que Ele deseja e que Ele quer. Senão não vai acontecer nada. É Ele que vai fazer? Então você precisa no mínimo estar no lugar que Ele quer, do jeito que Ele quer, e fazendo o que Ele quer. Não inverta prioridades. Eu estou falando com alguém aqui. Não inverta prioridades. Cuidado para você não quebrar a cara e para você não atrapalhar a grande obra que Deus está querendo fazer. O melhor lugar do mundo para você estar, meu irmão, como dizem por aí, não é a Europa, não é a Disney. O melhor lugar do mundo para você estar é no centro da vontade de Deus. É naquilo que Deus planejou para você. É o lugar que Deus quer que você esteja. Bartimeu sabia o que ele estava fazendo. Deixa eu perguntar para alguém que está aqui: você sabe o que você está fazendo? Ele sabia onde ele deveria estar. Ele sabia o que ele estava fazendo e sabia onde ele deveria estar. Terceira visão de Bartimeu. Terceira visão do cego. Eu gostei de falar isso. A visão do cego. Terceira visão desse cego, visão de oportunidade. Olha lá, oportunidade. Aproveitou a oportunidade. Ouvia, falava. Então, o que ele pensou? Cego sim, lerdo não. Ó, tem uns que já está acelerando. Cego sim, lerdo não. A Bíblia vai dizer que ao ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, repare que Bartimeu agora está usando aquilo que funciona. Ele está usando aquilo que funcionava. Ele está valorizando os recursos que Deus tinha preparado para ele.
Enquanto ele ouviu dizer que era Jesus que estava passando, ele começa então a usar outros recursos que estavam funcionando. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o texto vai falar, sabe o quê? Que imediatamente as pessoas que estavam ali de volta dele mandaram ele se calar, repreenderam ele e começaram a mandar ele calar a boca. Cala a boca, cego, você está atrapalhando Jesus. Ele não vai te ouvir, você é apenas um cego. Porque é assim, quando você decide chamar a atenção de Jesus de verdade, para Ele mudar a tua vida, entregar o teu milagre, pessoas talvez à sua volta vai tentar calar você, vai tentar parar você, desanimar, vai tentar matar a sua fé. E Bartimeu deve ter pensado: eu não quero nem saber o que vocês estão falando para mim, sabe? Essa aqui pode ser a minha última chance. Eu não estava lá, mas vamos conjecturar. A Bíblia dá esse direito para mim. Aí ele deve ter pensado: eu não estava, irmão, essa aqui pode ser minha última chance. Eu não sei nem se Jesus vai passar em Jericó de novo. Eu não posso perder essa oportunidade. Quem está entendendo? E geralmente, a Bíblia não fala, mas a história judaica diz, os estudos judaicos dizem que Jesus verdadeiramente passou somente aquela vez em Jericó. Ele não voltou mais. Então preste atenção no que Deus está falando. Se ele não tivesse agarrado aquela oportunidade, aquele momento, teria morrido cego. Deus está falando com alguém que está aqui essa noite: não perca, cuidado para você não perder a oportunidade única que Ele está te dando hoje de novo. Tem gente que está fazendo tanta coisa para alcançar o milagre, irmão, mas tanta coisa. Sobe no monte, faz jejum. Falar em monte, nós vamos no monte amanhã, hein? Quem quiser ir depois eu vou passar para vocês. Último monte do ano. Tem gente que faz sacrifício, faz coisa demais. Sobe no monte, faz jejum, faz oração na madrugada, volta com Deus, mas a oportunidade já bateu na porta da pessoa várias vezes, e hoje está batendo novamente, só ela não percebeu ainda. Ela está esperando acontecer tudo, ela não quer fazer nada, ela está simplesmente querendo que as coisas funcionem sozinha. Estou pregando para alguém aqui que você vive reclamando, dizendo que você já fez tudo isso. Ai, pastor, eu já jejuei, eu já orei, fiz campanha, subi no monte, e Deus não abriu a porta. Abriu sim, irmão. Abriu sim, irmão. Você que talvez não soube aproveitar a oportunidade de passar pela porta. Olhe para mim. Talvez você não soube aproveitar a oportunidade e não passou pela porta que já foi aberta. Quando uma porta se abre, eu nunca vi uma porta vir até ninguém. A porta está aberta, eu tenho que passar por ela. Lá no Evangelho de João, Jesus se revela como uma porta, e Ele mesmo fala: eu sou a porta, e por mim poderá entrar e sair. Ou seja, uma porta que não fecha, Ele fica aberto, disponível o tempo todo. E aquele que decidir entrar pela porta, encontrará descanso, pastagem. A porta está aberta, o que falta é a gente avançar. Mas Bartimeu tem visão de oportunidade. Enquanto mandam ele se calar, sabe o que a Bíblia fala? Que ele grita ainda mais alto ainda. Sabe o que é isso? Perseverança. Ele vê a crise, ele vê aquela perseguição naquele momento, porque era uma perseguição, uma oportunidade de fazer, sabe o que? Chamar a atenção de Jesus, para que Jesus parasse para ele. Ele não está preocupado com o que os outros vão falar, ou estão falando. Olha Deus falando com alguém. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar a respeito dele. Bartimeu está com o seguinte pensamento: eu não estou nem aí com o que as pessoas vão falar de mim, ou se vão falar para mim. O que importa é o meu milagre, a minha vitória, sou eu que preciso. Então primeiro, você não esquecer, Bartimeu teve visão de gratidão, ele valorizou o que funcionava. Segundo, ele teve visão estratégica, ele está à beira do caminho. Ele é cego, mas não se faz de vítima. Ele é cego, mas não se isola. Ele é cego, mas não se esconde. Ele está à beira do caminho. Tem gente que está passando uma situação tão difícil que se isola, não pede ajuda, não conversa com ninguém, se tranca no quarto, não fala nem com as pessoas que amam ele ali e quer ajudar. Ele não ficou em depressãozinha, sabe, dizendo: ai, as pessoas estão falando mal de mim, estão me repreendendo, as pessoas não me entendem, está mandando eu calar a boca, está fazendo bullying comigo. Bullying, na minha época era para ficar forte isso aí. Terceiro, visão de oportunidade. Ele pensou: eu não vou parar de gritar, porque essa é a minha chance, é a minha oportunidade. Quarto, Bartimeu não tinha medo nem vergonha de se expor. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Ele não tinha medo nem vergonha de se expor para Jesus. Ele gritou abertamente: Jesus, filho de Davi, reconhecendo quem ele era.
Ele começa a gritar para Jesus ter misericórdia dele. E talvez alguém agora comece a falar: nossa, que coisa feia, ficar gritando. Você não está vendo que Jesus está passando? Aí eu fico imaginando a resposta de Bartimeu: feio só se for para você que não está nem aí pela presença de Jesus. Feio só se for para você. Eu grito mesmo porque eu não enxergo, eu sou cego, eu necessito de um milagre. E você quer saber? Eu estou gritando porque eu sei que Jesus é o único que pode fazer um milagre na minha vida. Se você não tem o poder de resolver o meu problema, então deixa eu abrir minha boca e clamar por Ele. As pessoas não podem resolver o seu problema. E às vezes você deixa de se expressar e se expor para Jesus, glorificar o nome dEle na igreja, porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. As pessoas à sua volta não podem resolver o seu problema. E Jesus vem hoje através dessa palavra e diz para você: eu posso resolver o seu problema. Bartimeu não tem medo de se expor. Quantas pessoas você conhece, irmão, que estão na prova, no deserto, no estreito, há um tempão e não recebe o milagre? E não recebe, sabe por quê? Muitas vezes por causa da vaidade. Porque a pessoa quer ser alinhadinha demais. É muito certinho. E é tão certinho, tão cheio de modos que acaba perdendo a bênção. Chuta o anjo sem ver. Tem gente que tem vergonha. Você acredita? Aqui não tem ninguém assim não, mas em outras igrejas onde eu prego, às vezes eu percebo isso. Tem gente que tem até vergonha de se expor, adorar a Deus na hora do culto, glorificar a Deus. Fica preocupado com o que as pessoas vão pensar. A pessoa vem para a igreja, precisa de um milagre. Ela sabe, ela precisa de um milagre, mas ela não abre a boca, ela não glorifica, ela não interage no culto. Fica preocupado com o que os outros vão achar. Aí Jesus passa, ó, a dinâmica é a mesma. Jesus passa, a pessoa está ali alinhadinha, com a boquinha fechada. Resultado, não chama a atenção de Jesus como Bartimeu fez. Isso porque não chama a atenção de Jesus, Jesus não para para a pessoa. Quem está entendendo? E se Jesus não para para a pessoa perde a oportunidade de falar o que quer que ele faça. Então, pelo amor de Deus, não se preocupe com a aprovação dos outros. Se preocupe com aquilo que Deus está vendo em você. Se preocupe com a aprovação de Deus apenas. Bartimeu não se importou em momento algum o que iam falar dele. Escute isso. O que importa não é o que vão te falar de você na prova, irmão. Porque na hora que você está na prova, ninguém fala nada. O que importa é o que vão falar de você e testemunhar o teu respeito quando você estiver do lado de fora da prova. Quando você estiver com a vitória nas mãos, é aí que vão falar: Deus é com ele, Deus é com ela. Muitas pessoas estão dispostas demais, sabe? Eu percebo isso. Muitos estão muito dispostos a fazer sacrifícios, dispostos a fazer um monte de coisa desnecessária, talvez, muitas vezes aos olhos de Deus. Coisas que não edificam em nada. Mas não obedece a Deus nas coisas mais simples quando Ele pede. Sacrifício. Se alguém chama para ir no monte, a pessoa, pode estar o frio que for que a pessoa vai no monte. Eu vou no monte porque lá no monte, sabe, eu vou lá porque Deus lá Deus vai me responder. Vai. Deus te responde aqui hoje na palavra. E a resposta dele para você é: se esse for o teu pensamento, eu prefiro que você não vá no monte então. Eu prefiro que você me obedeça nas pequenas coisas que eu já te pedi. Eu prefiro que você conserte aquelas coisinhas que eu já pedi para você consertar e você não consertou ainda. Sabe o que eu vejo hoje? Muito crentes de sacrifício. No nosso meio não, graças a Deus. Olhando daqui eu não vejo ninguém assim, mas aí fora eu vejo muitos crentes de sacrifício. A Bíblia diz que Deus prefere a nossa obediência do que o sacrifício. Está escrito. Irmão, escuta o que eu vou te falar aqui. Eu não estou condenando o sacrifício não, mesmo porque eu faço muitos. Hoje mesmo eu praticamente não comi nada. Só Deus está me segurando de pé aqui, por causa dessa palavra. Mas sacrifício sem obediência não resolve nada. A pessoa às vezes abre um jejum, ela abre um jejum, está ali em sacrifício, mas sem obediência. Está fazendo jejum, está o dia inteiro sem comer, está quase 2, 3 dias sem comer, mas está falando mal de todo mundo, está entrando num monte de contenda, está falando da vida do outro. Está fazendo o que? Regime? Suicídio? O que é isso aí? Porque sacrifício sem obediência não resolve. Tem alguém aí? Sacrifício sem obediência não adianta nada. Agora me fala uma coisa, seja sincero comigo. Vou falar por mim, eu acho que não. Existe sacrifício maior do que obedecer a Deus? Imagina, pastor, obedecer a Deus é um prazer. Mentiroso. Mentirosa. O maior sacrifício que tem é você obedecer a Deus, irmão.
É você lutar com a sua carne 24 horas, querendo matar ela 24 horas, ela gritando, e você sabendo muitas vezes que não deve fazer, você não deve falar, e você vai lá e fala. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por que as pessoas repreenderam Bartimeu aqui? Sabe por que eles mandaram ele calar a boca? Porque pessoas como Bartimeu nos confrontam. Meu Deus. Pessoas como Bartimeu nos confrontam. Pessoas como Bartimeu tiram a nossa máscara muitas vezes. Pessoas como Bartimeu quebram pensamentos religiosos. Sabe de que eu não posso ter problema? Porque o religioso muitas vezes tem essa ideia. Os religiosos têm essa ideia. Tem que estar tudo certinho, perfeitinho. Tem religião aí que é assim. Tem igreja aí que é assim. Tem que estar tudo certinho, perfeitinho na vida. Porque se não tiver, a pessoa não é espiritual. Olha só, olha o conceito. Se der alguma coisa errada na vida, é porque a pessoa não está tendo comunhão com Deus, está no pecado religioso. Será que Jesus tinha problema, sim ou não? Sofria perseguição, sim ou não? E será que ele tinha comunhão com Deus? Pois é, só aí já quebra esse conceito. Quem prometeu facilidade foi o diabo, não foi Jesus? Jesus não mentiu para mim nem para você. Ele falou, aqui onde vocês estão, no mundo, vocês terão problemas, aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você estiver, e ele é a palavra, e se você estiver em mim, na palavra, você vai vencer o mundo, você vai vencer as aflições, você vai vencer tudo que for preciso. Porque em mim, na palavra, você já é mais do que vencedor. Aleluia. Caminhando para o final. Primeiro, Bartimeu teve visão de gratidão, ele valorizava o que funcionava. Segundo, visão estratégica, ele está à beira do caminho, estrategicamente. Terceiro, visão de oportunidade, ele clamava cada vez mais alto, porque a chave da vitória, chama-se perseverança, viu? Muitas vezes as pessoas não recebem a vitória porque desistem, as coisas não acontecem na hora que ela quer, do jeito que ela quer, ela simplesmente para, ela não persevera. Mas percebe que quando ele começa a gritar ainda mais alto, filho de Davi, Jesus, vendo a perseverança dele, foi a chave. Ele parou e disse, chamem o cego. Quarto, Bartimeu não se importava em se expor, ele não estava nem aí com o que as pessoas iam falar dele. Quinto, e Jesus vendo tudo isso, então ele para e manda chamar o Bartimeu. O que eu entendo aqui, Jesus decidiu honrar Bartimeu. Quando Jesus vê essas visões em você, irmão, de gratidão, de estratégia, de valorizar aquilo que ele já colocou nas suas mãos, então ele vai honrar você. Bartimeu clama e Jesus vê a perseverança dele e para ele. E quando Jesus para, aqui tem algo maravilhoso, ele não vai chamar Bartimeu diretamente, ele vai falar, ô cego, Bartimeu, vem aqui, não. Olha lá, Jesus fala no texto, tragam o cego aqui. Ele mandou as pessoas que estavam lá, sabe aquelas pessoas que mandaram ele calar a boca? Quem está pegando isso aqui, gente? As mesmas pessoas que tentou calar Bartimeu, foi as mesmas que receberam uma ordem de Jesus, vai buscar Bartimeu. Sabe o que eu vejo aqui? Jesus honrando esse homem. Porque aqueles que tentaram calar Bartimeu agora, impedindo ele que chegasse até Jesus, agora eles recebem uma missão de levar Bartimeu até Jesus. Sabe para quê? Jesus fez isso com uma estratégia. Simplesmente para presenciar face a face o milagre que Jesus ia fazer na vida dele. Olha aqui para mim, essa palavra é profética, recebe essa palavra. Aqueles que um dia te criticaram, aqueles que um dia tentaram calar a sua boca, tentaram te parar, ainda será usado para aproximar você do milagre. Aqueles que um dia tiraram o sarro de você, talvez, irmão, que disseram que não tinha mais jeito para você, para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu ministério, vão ter que presenciar face a face Jesus te honrando ainda. Vai ter que presenciar o milagre que Jesus vai fazer na sua vida. Aleluia. Aqueles que tentaram calar a sua boca um dia, vai ter que abrir a boca e trazer uma boa notícia de Jesus para você. Vai. Aprenda uma coisa. Já que eu falei isso, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Sabe por que algumas respostas de Deus demoram para chegar na nossa vida? E a gente quer que chegue logo. Mas sabe por que o próprio Deus permite demorar algumas respostas? Porque Deus não tem interesse nenhum em nos dar vitória sem que os nossos adversários, os nossos inimigos fiquem sabendo. É por isso que às vezes demora.
que Deus está preparando o momento certo para te honrar diante deles. Não, deixa eu aprofundar aqui. Tem vitórias que já foram determinadas na sua vida. Tem vitórias que já estão estabelecidas no mundo espiritual, irmão. Mas só não aconteceu ainda, sabe por quê? Porque Deus está esperando algumas pessoas se aproximar de você novamente. É isso. Só não aconteceu ainda, porque Deus está esperando algumas pessoas se aproximar de você novamente, só para elas contemplar o milagre que Deus vai fazer. É isso que está lá no Salmo 23, quando Davi fala no versículo 5, ele diz que o Senhor prepara o momento certo, Ele prepara uma mesa na presença dos adversários. Na presença de quem? Pois é. Se você recebe, eu não vou entregar essa palavra para você. Deus vai começar, ai Senhor, não traz não, em nome de Jesus. Deus vai começar a trazer algumas pessoas para perto novamente. Deus vai começar a trazer algumas pessoas para perto de você novamente. Algumas pessoas que tentaram prejudicar talvez você lá atrás. Pessoas que criticaram você, que te humilharam, que se levantaram contra você. Deus vai trazer essas pessoas para perto de você de novo. Mas dessa vez não é para te atrapalhar não. Mas para elas assistir de camarote aquilo que Deus vai fazer. E na verdade já está fazendo na sua vida. Porque há uma obra de Deus sendo realizada aí, irmão. Essa obra já está em curso, já está em andamento. Há um milagre para a sua vida. Um milagre que não será em secreto. Quem recebe isso? Há um milagre que não será em secreto. Já está tudo pronto. A honra de Deus vem de onde você menos espera. Última característica aqui para a gente encerrar. Bartimeu tinha foco, era um homem focado. Tem gente que não tem foco. Tudo que começa não termina. Eu quero terminar aqui. Tudo que começa não termina. Vou terminar porque eu tenho foco. Ai, que vontade de ficar aqui. Tem gente que começa as coisas e não termina. Fez 2, 3 faculdades. Eu fiz 2, 3 faculdades. Mas não terminei. Faz 2, 3 faculdades, mas não termina. De tempo em tempo está mudando de emprego. De tempo em tempo muda de cidade. De tempo em tempo muda de igreja. 6 meses, parece um macaquinho pulando de galho em galho. Tem que criar raiz. É isso que Deus está falando. Não pode acontecer nada no meio da igreja que já é motivo de mudar de igreja. Aí muda, vai ver que o problema lá não era a igreja, era ela. Era ele. Que igreja? Onde tem igreja, onde tem gente tem problema. É isso que a gente tem que entender. Isso aqui é um PS espiritual. Cada um tem um defeito a ser tratado. Igreja não é lugar de pessoa perfeita, é lugar de pecador arrependido. É por isso que eu estou aqui e você está aqui, para tentar ser melhor a cada dia. Quem concorda com isso? Diga amém. Aleluia. Se você quer resultados permanentes, quem gostaria de ter resultados permanentes na sua vida? Não, que bem, que bem, foi embora de novo, perdi de novo. Não, resultados permanentes, quem gostaria? Se você quer resultados permanentes, é necessário criar raiz. Se tiver que mudar de igreja, muda, mas muda logo. Você criar raiz lá, mas se aqui você já está certo, então cria raiz. Não atrasa mais o que Deus tem, não. Irmão, a gente é que nem uma árvore. Você está aqui, ó, aí você está recebendo os nutrientes, palavra, e vem, rapaz, a coisa está mudando. Aí a hora que começa a receber os nutrientes, aí vai começar a florescer, é um processo. Aí floresce, para depois frutificar. A hora que vai sair o fruto, a pessoa, deixa eu ver ali também, que eu não estou gostando do jeito que o pastor está falando agora, não. Está dando a paz para mim? Tem dia que eu estou sem paz mesmo. Vocês tiram minha... Não tira não. Estou cansado, a mente cansada, tá vendo? Ai, Jesus amado. Não vou nem entrar nisso. A hora que vai, eu vou ali. Aí começa tudo de novo. Ela está achando que vai parar ali onde estava, já vai sair o fruto. Não. Aí começa tudo de novo. Aí tem que sair o galho. E vai indo, vai arrastando de novo aquele peso. Aí floresce. Mas aqui então esse pastor também parece um onça. Fazendo a mesma coisa que fazia lá. Vou voltar para lá então. Atrasa. Passa anos e anos. E a pessoa ali do mesmo jeito. Eu fico de cara. Tanto de pessoa que sai da igreja, daqui a pouco volta de novo. Está tudo aqui. Aí sai de novo e volta de novo. E não aprende. Mas Bartimeu tinha foco, ele não precisou nem pensar, irmão. Na mesma hora que Jesus falou para ele assim, o que você quer que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Ele sabia o que ele queria. Deus se agrada de pessoas que sabem o que quer, igreja. Ei, você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer? Eu vim aqui essa noite, eu termino essa mensagem dizendo para você, Deus não responde, não se frustra não, mas Deus não responde a sua dor. Deus não está nem aí para o seu desespero, irmão. O seu desespero não desperta Jesus para você. Você sabia disso?
Deus responde, sabe o quê? A sua voz, o seu clamor, a sua busca. Tanto que ele fala, clama a mim e responder-te-ei. Buscar-me-eis e me achareis. Agora enquanto, está tudo desesperado, ele não está nem aí para você. Os discípulos iam morrendo afogados, lá o barco ia virando, ele estava dormindo na popa do barco. O seu desespero não desperta Jesus, mas o seu clamor desperta. Que quando eles deu um passinho para trás, ele falou, mestre, na hora, oi, o que está acontecendo? Repreendeu o vento, calou a tempestade. Quem está entendendo isso aqui, gente? É forte demais essa revelação. Olha a profundidade disso. O meu desespero, você ficar rolando para lá e para cá na cama, a conta vai vencer, isso não está nem aí para você. Agora o seu clamor desperta. Mestre, não te importa que eu passe por isso, não te importa que perecemos. Opa, aí me importa, você me clamou? Você sabe que você tem um Deus que você pode contar comigo? Aí então, às vezes é isso que está faltando, irmão. A gente dá uns passinhos para trás e lembrar que Jesus está no nosso barco. Independente da tempestade, é quem está com a gente na tempestade. Esse é o segredo. Bartimeu disse, eu quero ver. Aleluia. Eu finalizo dizendo para você, Bartimeu tinha visão de adoração. Vou explicar isso aqui para você, eu já oro. Fica de pé, pode ficar de pé, por favor. A Bíblia diz que ao receber o chamado de Jesus, ele fala assim, imediatamente Bartimeu lançou a sua capa para longe. Quando Jesus chamou ele, irmão, eu tinha tanta certeza que se Jesus parasse para ele e chamasse ele um dia, ele nunca mais ia precisar daquilo que sustentava ele antes. Ele lançou a capa fora, imediatamente levantou-se depressa, aqui está a revelação, porque quando Jesus o chama, não tem que ficar esperando muito não, tem que ficar pensando duas vezes, é depressa. E ele lança a capa, ele não poderia ter dobrado a capinha dele? O governo está aqui, tem direito de receber as molinhas, mas se Jesus não resolve o meu problema, ainda tem a capa, né? Joga no ombro e volto. Mas ele tinha tanta certeza que Jesus ia mudar a história dele, que ele lança a capa fora. Qual é a capa que você tem que lançar fora hoje, irmão? Qual é? Quem encontra com Jesus não precisa mais daquilo que usava antes. Olha Deus falando com alguém aqui. Quem se encontra comigo não precisa mais daquilo que usava antes. Quem se encontra comigo renuncia, lança fora a capa, porque Jesus está chamando você hoje. Bartimeu é tão determinado que no versículo 52, ele já está curado, ele está vendo, tem toda a liberdade para ir embora, tanto que Jesus fala, vai, a sua fé o curou, vai embora, ele falou, vai embora, mas Jesus falou, versículo 52, vai, a sua fé te curou, e imediatamente ele recuperou a visão e foi, sabe para onde? Seguindo Jesus pelo caminho. Então aqui já dá para inventar até mais uma visão aqui. Ele tinha visão de sabe do quê? De propósito. Ele começou a seguir Jesus. Falei, agora então eu já entendi o propósito. Tem muita gente que procura Jesus só quando está cego, irmão. Procura até receber o milagre. Depois que recebeu o milagre a pessoa some, desaparece da igreja. Por quê? Porque já recebeu o que queria. E aqui é diferente, Jesus está falando, você já está vendo. Agora vai curtir a vida. Vai, a tua fé te curou. Aí Bartimeu pensou, eu não vou não, se só no encontro ele já abriu meus olhos, já me devolveu a vida, já me devolveu a minha alegria, já me deu visão. Você imagina agora se eu caminhar com ele todos os dias, se tiver um relacionamento, uma intimidade, tem alguém aí? Imagina o que ele não vai fazer na minha vida, que só no encontro agora ele já abriu meus olhos, me deu visão. Eu vou, mas eu vou seguir Jesus pelo caminho. Eu vou caminhar com Ele todos os dias. Eu vou ser mais grato. Eu vou ter estratégia. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou lançar fora a capa essa noite. Qual é a capa que você tem que lançar fora, irmão? A capa da incredulidade. A capa da dúvida. Vai saindo do teu lugar e vem para frente. Qual é a capa que você tem que jogar aqui diante do altar hoje? Fala, Senhor, está aqui, a capa da preocupação, a capa da insônia, a capa da dúvida que o Senhor está comigo, que as coisas vão dar certo, porque você está focado em apenas uma coisa que está dando errado. Tem muita coisa funcionando, e os que está dando certo na sua vida é exatamente o instrumento que vai levar você até o milagre. Olha aí, Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Nós estamos numa semana onde nós estamos buscando visão espiritual, visão positiva das coisas. Abre os nossos olhos essa noite.
Toca com teu Espírito Santo agora, arranca todas as escamas malignas espirituais, todo embaçamento na vista espiritual, toda dúvida, toda incredulidade, porque a tua palavra diz que o Senhor não opera na dúvida. Ah, dúvida, vai saindo agora em nome de Jesus. Demônio, você que tem feito essa pessoa a ficar focada naquilo que está dando errado, tirando o foco dessa pessoa e não deixando ela entender, enxergar que muita coisa boa aconteceu nos últimos meses. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem agora, vai saindo dessa casa, sai dessa mente, sai daquela cama onde você faz essa pessoa rolar para lá e para cá de madrugada e não dorme, preocupado com conta que vai vencer, com dívidas atrasadas. Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele está falando para você hoje: o que queres que eu te faça? Ô Bartimeu, o que queres que eu te faça? Qual é a sua preocupação? Clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Oh Espírito Santo, começa a adorar o Senhor. Eu preciso de um milagre. O milagre de Deus te alcança hoje. Só o Senhor pode fazer. Pensa no teu milagre agora. Eu farei o que for preciso. Olha Ele entrando onde você não pode entrar agora. Minha voz, olha Ele fazendo o que você não pode. De Davi, socorre. O juiz dos juízes, o advogado fiel, Ele entra agora. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Olha aí, Jesus. Mesmo que tudo se acabe, ainda resta o quê? Declare isso. Ainda me resta a fé. E o que você não pode fazer, Ele vai fazer agora. Eu posso fazer. Ele está dando ordem aos anjos ao teu respeito essa noite. A mudança que eu preciso. Vai tomando posse agora. Deus muda a tua mente, Deus muda a tua maneira de pensar. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. Aleluia. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Vai receber aí, igreja. Para receber. Pensa no teu ente querido agora, que Deus vai lá também. Ele está operando. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, Declare, declare. tu pode. A mudança. Vai recebendo aí. O milagre. Senhor, vem me socorrer. O
seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Saia daqui hoje determinado, determinada a olhar para as coisas boas que estão dando certo e funcionando, porque vai ser isso que vai levar você exatamente ao instrumento do milagre. Amém? Que Deus abençoe, até domingo. Aplauda Jesus, volta para o seu lugar, glorificando o nome de Deus.